eu tinha muito medo. E eu era atormentada dia e noite. Eu me sentia muito vazia e sem sentido. Porque tantas pessoas vivem nesse lugar, né? Você passou por ele, mas pessoas que vivem uma vida nesse lugar. Medo. Né? Eu tinha muito medo. E eu era atormentada dia e noite. Eu me sentia muito vazia e sem sentido. Sem esperança. Sem como esperança se não tivesse de voltar. valor, assim, a vida. Eu imagino que essa é a vida sem Jesus. Porque foi um período que eu vivi sem a comunhão com Ele. E pelo fato de eu ter, negado né, o Senhor nas minhas escolhas, eu também vivia uma culpa muito grande, uma ideia de que eu não conseguiria voltar atrás. E porque o pecado ele é assim, ele vai te enrolando com um fio fino, mas depois as voltas são tantas que você não consegue sair. Né? A palavra ela fala que um abismo chama outro abismo, que pode ser interpretado também como algo assim, né, de você ir de mal a pior. Até que chegou um ponto que até pessoas não crentes que eram conhecidas nossas falaram para mim assim: Ana, cadê o brilho dos seus olhos? Tá parecendo um zumbi. Tá parecendo um zumbi. E então assim, eu vivi meses assim, me sentindo realmente longe de Deus, por minha conta, sem consultar o Senhor, e ainda fazendo coisas que realmente eu sabia que não iam agradar ao Senhor e que na verdade era uma forma de eu confrontar os meus pais, né? Só que graças a Deus foi um período muito curto, porque os laços de amor do Senhor me atraíram. E Ele me recebeu de uma forma tão graciosa. A palavra fala, né? Quem muito é perdoado, muito ama. Então a Ana que cresceu fazendo tudo certinho, porque realmente eu era uma menina que temia ao Senhor, não é que eu acertava sempre, né? Minha mãe fala que eu pedia perdão pra tudo. Se eu falava mentira, eu pedia perdão. A ponto ela fala assim, para de me pedir perdão hoje. Mas eu sempre fui muito consciente, assim, sabe? De que eu precisava me arrepender dos meus pecados, mesmo que eles fossem, pra nossa perspectiva, pequenininhos. E aí essa Ana, né, logo voltou para o Senhor, e aí que eu pude experimentar o que é realmente esse amor tão grande de você se sentir grandemente perdoada. Nesse dia, Ana, decidiu voltar ao Senhor, aconteceu algo específico que fez você tomar aquela decisão, um basta, o que te fez querer retornar, você se lembra? Eu lembro, foi que esse mesmo namorado meu falou assim, Ana, eu não sei mais como te ajudar, que nem eu sei te fazer feliz, nem eu tô conseguindo. E o que aconteceu? Eu já estava assim tão deprimida, eu queria morrer. Então eu andava com ele no carro, por exemplo, e eu ficava assim querendo que acontecesse um acidente, ou às vezes eu queria abrir a porta do carro, eu tinha esses pensamentos, me julgar, pensava nisso, sabe? Então eu já estava nesse ponto assim desesperador. Então, quando chegou nesse ponto, eu falei assim, realmente eu preciso de ajuda. Você falava com alguém sobre isso? Não. Nem com ele, nem com ninguém. E aí a minha mãe, meu pai e as tias de oração, com certeza, né, já estavam orando há muito tempo. Eu tenho uma tia minha que ela passou por um divórcio, e o divórcio é muito dolorido, e ela foi ajudada. Ela passou por traição e aquilo assim quebrou muito a minha tia. E quando a minha tia foi ajudada, foi pela Ezenete, que na época, né, morava em São Paulo e no interior. E eu lembrei, minha mãe um dia falou pra mim assim, filha, quem sabe você não vai passar uns dias lá na casa da Ezenete que ajudou sua tia? Só que ela falou sem nenhuma expectativa de eu aceitar. E naquele dia eu estava decidida a buscar ajuda. Eu falei assim, eu vou. Menina, foi uma ação. A mãe falou, nós somos hoje antes que ela mude de ideia. E nós pegamos um ônibus naquela noite. E nós fomos, e eu fui para casa da Ezenete, que se tornou nossa querida Z, né? Sim. E eu passei 15 dias lá. E quando ela me recebeu, o Senhor já tinha preparado, né, de uma forma da manifestação do dom de profecia,
O Senhor já tinha mostrado que era para me receber. E é como se no mundo espiritual as coisas estivessem se movimentando, porque ela foi acometida de uma enfermidade que ela não conseguia, ela não tinha força para fazer muitas coisas. E o médico falou para ela, olha, você não pode receber ninguém na sua casa, porque ela tinha esse costume de orar com as pessoas em casa. E o marido dela queria protegê-la, então falou assim, olha, nada de reunião de oração aqui em casa, nada de aconselhamento de ninguém aqui em casa. E aí a minha tia liga, olha, será que você pode receber minha sobrinha? E eu era só a Ana. Não era a Ana Valadão ou a Ana do Diante do Trono, que hoje talvez qualquer pessoa me receberia tão bem, né? Por causa de Jesus na minha vida, as pessoas nos recebem como ao Senhor. Mas naquela época eu era só uma jovem passando por uma crise. E aí a Zê disse que foi orar. A tia Nó, que era a tia de oração junto com ela, né? Já está com o Senhor também. Teve uma visão, ela viu um caixão, ela viu uma cova aberta e o Senhor falou para ela que eu estava prestes a cair nessa cova. E falou assim, recebe a menina. E aí ela falou, Zenete, nós temos que orar então para o Senhor falar com o Marcão para ele te autorizar a receber a sobrinha da Rosângela. E aí, quando ela conversou com o Marcão, ele falou que não, de jeito nenhum, e ele ia trabalhar. E na fábrica onde ele trabalhava, às 10 horas ele sempre ligava para saber como é que ela estava, o Lucas, o filho dela, como é que estava, né, o meio da manhã ali. E aí ele conta que ele estava na máquina, na hora que ele ouviu claramente a voz audível. Ele falou que foi a única vez na vida que ele ouviu a voz audível do Senhor. E o Senhor falou para ele, recebe a menina, deixa a menina vir. Aí ele ligou para ela nesse meio da manhã e falou para ela, pode deixar a menina vir. E aí eu cheguei. E quando eu cheguei, né, aqueles 15 dias, ela disse que eu cheguei lá falando assim, porque eu vou casar, que não sei o quê. E ela sabia que aquilo não era um relacionamento ideal do Senhor para mim. Né? Hoje eu falo assim para as meninas, né, gente, eu queria tanto que vocês mocinhas ouvissem os conselhos, porque eu fui salva assim de uma forma sobrenatural, mas talvez nem todo mundo tem uma mãe que ora, nem todo mundo tem uma Zenete que recebe na casa para orar, para conquistar seu coração. Mas você tem um podcast da Karine, você tem, né, tantas outras pessoas contando meu testemunho. Eu sei que outras moças já ouviram antes, já foram encorajadas. Mas para mim foi muito difícil terminar aquele relacionamento, porque apesar de eu não estar feliz e de eu saber que eu não estava agradando ao Senhor e nem aos meus pais, que é um grande sinal, né? Honra teu pai e tua mãe. Então, ainda assim, eu achava que aquele era o grande amor da minha vida, sabe? Você acha que era mais uma ilusão, uma dependência emocional? Como que você percebe? Eu percebo assim, que não é que ele era uma pessoa ruim, não falo mal dele, mas não era pessoa para mim. Sim. Né? Dentro dos planos de Deus. Sim. Tá? Sim, então não estou falando mal de uma pessoa. Mas o pai e a mãe, mesmo quando eles não são crentes, eles têm assim algo que Deus colocou dentro dos pais, quase que instintivo. Deus dá ou tira a paz dos pais. Então a bênção dos pais, ela vem assim de uma forma alegre, não é aquela coisa assim, já que você quer, vai, te abençoo, não. E quando a gente não ouve isso dos pais, né, a gente está correndo um grande risco. Porque eles são como que uma bússola. É claro que eu não estou falando de uma mãe louca, nem de um pai louco, né? Mas eu estou falando de pais sensatos, normais, né? Até amigos e amigas, né? Que tenham um bom conselho, não é qualquer conselho. E todo mundo via, sabe, que aquele não era um bom encaixe para mim. Outro sinal, né? Quando eu falo assim que ele falava mal do meu pai. Então a desconstrução da honra aos pais, ela também não é um bom sinal. Um relacionamento que te afasta da sua família não é um bom sinal. Por quê? Porque a família é uma proteção. Né? O governo, quando ele quer afastar as jovens da família, ele está querendo te fazer mal. Porque a família é a célula mais forte da sociedade, a célula máter. Né? Quando você empodera a iniciativa privada, a sociedade privada, quando você empodera a família, o indivíduo ali da família, você está o quê? Enfraquecendo o Estado. Você está enfraquecendo outras coisas que vêm contra, né, esse núcleo ali que precisa ser
fortalecido no ideal de Deus. Então, é tudo que nos afasta da família, tudo que nos afasta dos nossos amigos, quando a pessoa quer te isolar, quando quer ficar só com você, né? Então, são coisas assim que aconteciam naquele relacionamento. Sim. E que eu, infelizmente, apesar de eu ser, né, criada na igreja, e eu tenho uma vontade forte, que eu sou colérica, né? Eu sou uma pessoa de vontade forte, mas é como interessante que aquilo foi me enredando e eu fui me deixando isolar, eu fui me afastando da minha família. Na verdade, eu não sabia como voltar. Eu falo para as moças, né, assim, hoje em dia, né, até para os rapazes que estão nos assistindo, isso vale. Você teme ao Senhor. Aí você tá andando na rua, passa um carro e joga lama em você, espirra lama em você. O que você vai fazer? Você vai trocar de roupa. Quando você suja, ao primeiro sinal de sujo, ou quando você cai, você tropeça, você mesmo, não foi alguém que te sujou, mas você mesmo tropeça e cai, sujou a roupa, o que você faz? Você vai trocar de roupa. A gente não tem que ficar daquele jeito, com vergonha. A gente tem que voltar atrás, tomar um banho, lavar a roupa, trocar de roupa. Porque senão, depois no final, você tá rolando na lama. Você fala assim, como que eu cheguei nesse ponto? Como que eu me permiti ficar assim? Mas tudo começa com o primeiro fio que enrola a gente. Mas eu não sabia voltar atrás. Então, assim, né, quando eu falo, por exemplo, de namoros em que existe defraudação, sabe? Eu era uma menina tão pura, tão inocente, sem maldade. E às vezes, quando o rapaz ele passa a mão na gente, onde não deveria, você não sabe sair daquilo. Você fica sem ação. Então, sabe, a gente tem que falar isso, a gente tem que, sabe, falar forte para as meninas crentes, para os meninos crentes também, porque eu sou mãe de 2 meninos. E as mulheres hoje em dia estão muito avançadas, assim, né? Sem o temor do Senhor. Se protejam. E se acontecer de espirrar uma sujeirinha, não fique assim, não vá para frente. Já volta para trás. Porque às vezes a gente fica sem ação, a gente fica achando até que a gente pertence a outra pessoa. Pra falar, agora já foi, quer saber, já tô nessa. Já pegou aqui, então já pode pegar aqui, entendeu? Então você fica achando que você pertence, mas não. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, Ele é que habita em nós. Por isso que o crente não tem prazer no pecado. Porque nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, né? Que nos comprou com o sangue de Jesus, para sermos habitação de Deus. Então nós não temos paz, nós não temos alegria, né? O pecado ele é passageiro na nossa vida. E a Bíblia fala muito claro, olha, se porventura alguém pecar, não se preocupe, confesse o seu pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados, e nós temos um advogado, Jesus Cristo, que intercede por nós diante de Deus. Né? Então a gente não precisa ficar nesse lugar e não precisa achar que não tem volta, sabe? Dá ré, rebobina a fita. Os jovens não sabem o que é isso. Você pode recomeçar e não permanecer em relacionamentos que hoje em dia fala, né? Relacionamentos tóxicos. Então, para mim, foi esse período que foi essa minha experiência, né? De me sentir grandemente perdoada. E foi esse momento de desespero, de pensar em morrer, que me levou a buscar ajuda e que me levou para a casa de Zenete. E ali, 15 dias de ser conquistada, até que no final, realmente, eu estava disposta a abrir mão por causa de Jesus. Foi tão lindo, Karine, porque como uma criança que lia a Bíblia, que tinha experiências com os anjos, com o Espírito Santo, eu via também os demônios, né? Aquilo me trazia uma clareza muito grande do certo, do errado, do bem, do mal que existe, que é verdade isso. Então, eu achava que eu tinha perdido as promessas de Deus. Você ficou um tempo sem ter essas experiências também, nessa época? Nossa, ou não? É o vácuo. Um vácuo não só da presença, mas também do... Não, os demônios eu via. Então. Os demônios, eles me atormentavam. No dia que eu peguei o ônibus, à noite, né, eu não dormi. Porque do lado de fora do ônibus tinha um demônio que corria junto com o ônibus. Ele corria junto com o ônibus e ele queria me tragar, me devorar. Me destruir, sabe? Mas só eu que via aquilo. Eu tinha muito medo de contar o que eu via, porque eu tinha muita vergonha. Nem para os seus pais você contava? Não contava. Eles não tinham ideia que você estava... Do que eu estava passando, dos tormentos que eu estava passando.
Eu acho que eles viam só a minha rebelião, né, a minha dureza, porque eu sempre fui muito amorosa. De repente eu tava ali com aquela resposta dura na boca, né? Mas dentro de mim não tinha paz alguma. E eu duvido que alguém que já provou o que é a vida com Deus tenha paz longe dele. Na fé, deixarem. E a gente já tem visto. Talvez essas pessoas, a Bíblia também fala que elas tiveram a mente, né, cauterizada pelo engano do pecado. Coração endurecido pelo engano do pecado. Pode ser que elas estejam aí curtindo a vida, pensando só no aqui e agora. Mas eu não consegui curtir, não. Não tinha paz mesmo, sabe? E aí, graças a Deus, não cauterizei, né? Não cauterizei. Eu voltei para Jesus ainda com a ferida aberta para ele me curar. E eu falei, eu quero a tua paz de novo. E aí, quando eu estava na casa da Zenete, uma das coisas que me trouxe de volta é que, sem ela me conhecer, o Senhor usava ela quando a gente parava para orar. A gente vivia o dia juntos. Era o café da manhã, fazia o almoço juntos ali na cozinha, saía para fazer um passeio. Era 3 vezes por dia a gente parava para orar, adorar, ler a Bíblia e conversar. Então ela dedicou o dia a dia ali para mim, né? Que eu acho que era o que Jesus fazia muito com os discípulos. Ele vivia o dia a dia com eles. Aqueles 3 anos com Jesus não eram 3 anos em culto, não, gente. Era convivendo. Convivendo. Né? E a vida acontecendo e aprendendo enquanto ele passava. Fala, olha aqui, olha os lírios do campo. Olha aqui os passarinhos. E ele contava, e ele falava sobre aquilo que eles estavam vivendo e vendo, né? Então ela fez isso comigo, e enquanto a gente orava, muitas vezes ela falava coisas que eu já sabia, que o Senhor já tinha falado que eu ia viver. Na sua primeira pergunta, você perguntou se eu já tinha, assim, promessas, né? Noção do que Deus tinha para mim. Eu sempre tive vislumbres de multidões. Eu sempre tive vislumbres, assim, de relances, né? De estar na frente de pessoas. Cantar sempre fez parte também de mim, né? Vó regente de coral, eu estava sempre com a minha mãe em ensaios de coral. Com 13 anos, eu entrei para um coral da igreja que eu era mascote. Todo mundo era mais velho do que eu. E foi ali que eu aprendi técnicas mesmo, de canto e tudo. Eu amava músicas difíceis, desafiadoras. Você não se via em nenhuma outra profissão? Pior que eu não sabia que ia ser minha profissão.